Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Eu andei um tempo ausente aqui no canal, no entanto voltei para trazer uma resenha de um livro que eu gostei demais. Trata-se de O Sucesso é Treinável, organizado pelo Joel J. Esse livro, pessoal, provavelmente se vocês forem procurar em uma livraria, ele estará ali no setor de autoajuda. Eu gosto de classificar esse livro como um livro de mentalidade, um livro de mindset. E eu aprecio bastante essas leituras. Eu acho que ela entrega conselhos que, se praticados, tornam a nossa vida um pouco mais eficiente e nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. E eu acredito que quando nós alcançamos os nossos objetivos, naturalmente nós acabamos por ficar mais felizes, mais autossatisfeitos, correto? Então é uma leitura que eu acho muito interessante, eu indico a vocês. E esse livro em específico, ele tem algo que eu gostei muito, que é o fato de não ser simplesmente um livro de 200 e poucas páginas, escrita por uma pessoa explicando o que ela fez. Não. Este livro é uma compilação. Ou seja, ele pegou depoimento de uma pessoa, pegou depoimento de outra pessoa, depoimento de outra pessoa, 20 depoimentos diferentes de pessoas diferentes vindas de situações completamente diferentes. Tiveram pessoas que vieram quase que do zero. Tiveram pessoas que já vieram de uma condição um pouco melhor. Tiveram pessoas que já eram bem-sucedidas em uma área e migraram para uma outra área porque aquela área satisfazia ela melhor internamente. Então existem várias situações retratadas dentro desse livro e um ponto que eu acho muito bacana, que as pessoas que entregaram seus depoimentos e que o Joel J também prega muito, é uma frase dele, do próprio Joel J, que é a seguinte: saúde, família e trabalho, não invirta a ordem. Ou seja, você precisa primeiro estar bem na sua saúde, para que aí você consiga estar bem com a sua família, você consiga cuidar das pessoas. Você precisa estar saudável e depois estar bem com a família. E aí sim você consegue desempenhar bem a sua função profissionalmente falando, correto? E todas as pessoas dentro desse livro, elas aparentemente conseguem ter um equilíbrio dentro dessas esferas. O que eu acho que é muito interessante se nós conseguirmos praticar em nossa vida também. Porque você estar bem com a sua família, você estar bem no seu relacionamento, você estar saudável, isso promove um bem tão grande que vai fazer com que as outras coisas na sua vida comecem a fluir melhor, inclusive a sua atividade profissional, certo? Mas vamos lá. É natural que dentro desse vídeo, que eu quero que não ultrapasse 15 minutos, eu não consiga falar do depoimento das 20 pessoas. É óbvio. No entanto, o que eu quero fazer aqui nesse livro é simplesmente observar algumas características que eu encontrei basicamente nos 20 depoimentos. Ou seja, esse passo a passo que eu trarei aqui é um passo a passo que está nas 20 pessoas. Pode ser que cada uma delas tenha agregado uma coisa diferente. E aí eu não vou falar aqui porque é específico daquela pessoa. Mas o esqueleto do que foi feito por todas elas eu vou falar aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, quando você quer chegar a algum lugar, você precisa de uma meta. E não é apenas uma meta simples. Você precisa ter clareza de objetivo. Ou seja, saber que você vai alcançar o que você quer. É você falar, por exemplo, eu quero ser um professor e dentro da sala de aula transformar vidas. E eu preciso ter clareza disso. Eu preciso ter convicção disso. Eu preciso dentro de mim saber que em algum momento eu alcançarei esse objetivo. Ou seja, você precisa ter uma fé na sua habilidade de alcançar o que você almeja. Você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Porque é aquela história da Alice nos Países das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você precisa saber onde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Após saber onde você quer chegar, você precisa de autoconhecimento. Ou seja, você precisa saber qual é a sua realidade, quem é você. Quais são as suas possibilidades, o que você tem de ferramenta, o que você tem à sua disposição, quais são as suas habilidades intrínsecas. Então, por exemplo, você é uma pessoa que fala bem, você é uma pessoa que tem um porte físico apropriado para sua função, você é uma pessoa muito esforçada, você é uma pessoa que quando começa alguma coisa costuma ir até o final. Você precisa se entender e entender quais são as suas principais habilidades
E o que você tem que, se você focar nisso, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então é necessário ter um autoconhecimento e claro que esse autoconhecimento vai vir também com algumas mudanças no seu ponto fraco. Então se você observa que você, por exemplo, quer ser um chefe talvez, um dono de empresa. No entanto, você é uma pessoa que não sabe se impor. Você precisa mudar isso. E você muda isso através do terceiro passo, que é a absorção do conhecimento. Ou seja, você precisa absorver informações que praticadas ajudarão você a alcançar a sua meta. Por exemplo, quando eu decidi ser professor, o que mais impactava para mim era que eu tinha muita dificuldade para fixar o que eu estudava. Eu me sentia muito ignorante. E por isso eu ficava chateado. Eu comecei a estudar para aprender mais. Eu comecei a estudar também técnicas que poderiam tornar o aprendizado mais eficiente. Ou seja, técnicas de memorização, criar um grupo no WhatsApp para explicar o que eu tinha aprendido naquele dia, para terminar tanto a minha didática na hora de falar e também reforçar o que eu havia lido. Então eu tentei fortalecer através do conhecimento algo que era dificultoso para mim. No exemplo anterior que eu falei de uma pessoa que quer ser dona de uma empresa e não sabe se impor, é a mesma lógica. Como eu posso transmitir segurança através de uma linguagem corporal? Aí pesquisa. Como eu posso falar para que as pessoas me respeitem? Aí você vai lá e pesquisa. Pessoal, o conhecimento, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Então, mesmo se você não tem um objetivo surreal, absorva conhecimento, aprenda, evolua, se desenvolva, não fique estagnado. Progrida, eu acho que é a coisa mais edificante em uma vida. É esse senso de progressão, é esse constante movimento, é esse constante aprimoramento. É você olhar para trás e perceber que a pessoa que você é hoje não é a pessoa que você era anteriormente, porque você mudou, você evoluiu, certo? Beleza? E através do conhecimento você vai encontrar algo que será chamado no livro de método. E é algo que eu antes do livro nunca havia pensado, mas é necessário ter um método. E o que seria um método? Você, por exemplo, vai ir atrás de depoimentos de pessoas que fizeram o que você quer fazer. Ou seja, ser dono de uma empresa. Como é que essas pessoas fizeram isso? Ela provavelmente vai ter um método. Por exemplo, é o que eu estou passando aqui nesse vídeo. Faça isso, isso, isso e isso. É um método. Você precisa ter um método para conseguir chegar ao seu objetivo. Ou seja, vamos supor que eu seja dono de uma empresa. Eu preciso primeiro de capital. Como eu vou absorver esse capital e até quando eu vou absorver esse capital? Eu preciso de mão de obra, ou seja, eu preciso de funcionários. Onde eu vou encontrar esses funcionários? Quais funcionários serão? Você vai fazendo uma metodologia para que você consiga, dentro da sua área de atuação, ser o mais qualificado possível, ser o mais competitivo possível. Então você precisa de um método para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, eu quero estudar, quer dizer, eu quero ser professor. Eu preciso estudar, eu preciso aprender a ter didática, e eu preciso em algum momento entrar numa sala de aula, porque eu ainda não entrei, só para fazer estágio, mas eu, ao terminar a faculdade, acabei de terminar a faculdade, inclusive, pessoal, e terminei depois de muito tempo, mas terminei, sou agora graduado em História. Pois bem, em algum momento eu vou querer entrar na sala de aula, na verdade eu já quero, só estou esperando a oportunidade e indo atrás dela também. E justamente isso é o método. Como eu vou entrar na sala de aula? Então eu vou pesquisar o que as pessoas fizeram para alcançar esse objetivo e eu vou fazer da mesma forma. Ou de uma forma que sirva para a minha realidade. Mas eu não posso fazer por fazer, eu preciso ter um método, preciso ter um modelo, certo? Método, em outras palavras, é modelo, o modelo que eu irei seguir. Beleza? Eu acho que ficou claro, acho que eu fui até um pouco repetitivo. E esse método, pessoal, ele vai fazer com que você precise de algumas habilidades, né? Primeiro que são a habilidade de construir mini hábitos. Mini hábitos são coisas que você vai fazer no seu cotidiano, ou seja, por exemplo, hoje é um hábito, mas no começo foi um mini hábito. Eu comecei estudando poucos minutos ao dia. Era um mini hábito ali, eu li um pouquinho, e isso se tornou um hábito bem maior. Um outro mini hábito que eu estou desenvolvendo é a questão da minha alimentação. Ter uma alimentação mais saudável. E você vai construindo mini hábitos na sua vida, coisas pequenas, sem tanta pressão assim, mas você vai construindo. Depois isso vai tomar uma proporção maior.
mas são esses mini hábitos que vão transformar a pessoa que você é em algum momento da sua vida. Na verdade, a todo momento vai estar transformando, porque quando você se propõe a estabelecer um hábito e você consegue cumprir, você já sente uma realização muito interessante, certo? Outra coisa, repetição. Então, para você desenvolver esse mini hábito, repita. Li hoje, amanhã vou ler de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, até isso ser natural para mim. Então é necessário a repetição. E se errar um dia, eu ouvi isso num podcast esses dias, pessoal, não erre 2 vezes seguida. Se você tem um propósito e você errou um dia, no dia seguinte, não erre de novo. Faça. Se você errou uma vez, acontece. É normal você cair, mas não permaneça caído. No outro dia, levante e faça, certo? Não repita os erros. E as melhorias constantes. Então, sempre vou me aprimorar. Sempre vou tentar evoluir. Beleza? Uma outra coisa que eu acho que está muito nessa linha é a questão da disciplina. Você aprende a ser disciplinado através desses mini hábitos, né? Então, todas as pessoas dentro do livro, as 20 pessoas, elas falaram sobre a necessidade de ter disciplina. É você decidir o que vai fazer e realmente fazer. Porque não tem que ser fácil, pessoal. Você não precisa pegar leve consigo mesmo. Você precisa fazer. Por exemplo, hoje, dentro da minha realidade, eu tenho que abrir mão de algumas horas na parte da manhã do sono. Eu tento compensar de noite, mas porque eu observei, através do autoconhecimento, que quando eu chego do trabalho eu estou muito cansado para estudar. Então eu acordo mais cedo e tento dormir um pouco mais cedo também para não atrapalhar minhas horas. Mas não é fácil. Tem dia que eu acordo bem cedo, 3 horas da madrugada, 3 e meia, eu acordo e está muito frio. Hoje eu estou numa época que está calor, mas tem épocas que está frio e eu já faço isso há uns 2 anos. E muito frio e eu falo, putz, cara, eu queria ficar na cama aqui com minha esposa, com meus gatos. Tô com 3 gatos em casa, pessoal. Quero ficar aqui na cama com minha esposa, meus gatos, mas eu preciso fazer. É disciplina. Se eu sei onde eu quero chegar, eu faço. Beleza? E um outro ponto, e eu acho muito interessante isso também, uma grande ferramenta que esse livro me trouxe, você ter estratégias para o recomeço. Ou seja, lembra que eu falei que você não pode errar 2 vezes seguida? Para você não errar 2 vezes seguida, você precisa ter estratégias de recomeço, técnicas de recomeço. Porque, pessoal, vão existir momentos que você vai estar desanimado e triste. E você precisa saber o que você vai fazer nessas horas. Quando eu estiver desanimado, quando eu não estiver empolgado e realmente acreditando que vai dar certo, quando até minha disciplina estiver meio que cambaleando e eventualmente eu não consigo concluir meus objetivos, o que eu vou fazer? Essas são as técnicas de recomeço. Porque no momento da fraqueza você vai usar essas técnicas para pelo menos te manter. E em algum momento você vai subir de novo, certo? E basicamente, se você pegar o esqueleto do livro, são essas as principais técnicas, aliás, o principal método, vamos colocar assim. Esse é o método para o sucesso que é treinável de acordo com o livro, e eu concordo, o sucesso sim é treinável. Não sou utópico, não acho que cada um que trabalhar, ralar, vai ficar milionário. Nem, por exemplo, esse não é meu objetivo, ficar milionário. Meu objetivo é estar realizado na minha área de atuação. E eu acho que cada pessoa tem como ter um objetivo específico e tem como alcançar ele a partir do momento que se esforça para isso. Claro, cada um dentro das suas circunstâncias. Eu sei que tem pessoa que tem uma situação bem mais complicada, certo? Só tem mais um ponto que eu quero falar aqui com vocês, pessoal, que o livro trouxe, foi um personagem do livro, foi uma pessoa que trouxe ali esse conceito, que ela retirou de um livro, que agora eu nem vou me recordar, peço até desculpas, mas é uma habilidade que eu achei muito interessante. Essa pessoa diz que quando você quer chegar em algum objetivo, você precisa parar e analisar. Pô, eu quero chegar em tal lugar. Quais são as 5 principais habilidades que eu preciso desenvolver para chegar no meu objetivo? 5 principais habilidades. Então eu vou lá, vamos supor, eu preciso ter conhecimento sobre a área, eu preciso saber me impor, eu preciso saber me comunicar, eu preciso de dinheiro, X quantia de dinheiro para começar, enfim, aliás, dinheiro eu acho que nem entra como habilidade, mas enfim, você vai achar 5 coisas necessárias para a sua função. E você vai se dedicar a se tornar o melhor possível dentro dessas 5
habilidades. Eu acho que você pode até variar um pouco, dependendo de ser 6, dependendo de ser 4. Eu acho que isso vai depender dentro da sua realidade, mas o conselho que eu deixo é: encontre habilidades necessárias para que você seja bom quando você chegar onde você quer. Ou seja, quando eu atingir minha meta, eu preciso ser bom no quê? E vá se preparando. Não espere a hora para você se tornar bom e eficiente no que você quer. Seja desde baixo, quando você chegar lá você vai estar preparado, certo? É o conselho que eu deixo. Então é isso, pessoal. A resenha do livro O Sucesso é Treinável. Eu acredito nisso, o sucesso é treinável, sim. E eu gostei muito do livro, deixo a recomendação. Espero que vocês gostem tanto do livro quanto da resenha. Se vocês gostaram, deixem um like, sobretudo deixem um feedback através do comentário, algo que eu possa mudar ou melhorar dos meus vídeos, para tornar eles também um pouco mais agradáveis e talvez até um pouco mais eficiente, melhor explicado. Eu não sei qual é o ponto que vocês notam, falar mais rápido, falar mais devagar, o vídeo mais longo, o vídeo mais curto, certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.